não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Então, quando as pessoas falam, por exemplo, de crise do cristianismo, né, eu pergunto como que o cristianismo pode sobreviver num mundo onde só existem dois tipos de substâncias, o corpo e a mente. Não tem como sobreviver, porque o cristianismo está falando de uma coisa que não é nem uma coisa nem a outra. Não é isso? Então, eu vejo que o esforço que os militantes cristãos fazem, vamos dizer, para se opor à cultura contemporânea só a atacam na sua periferia, nos seus aspectos mais externos e menos importantes, que são aspectos de ordem moral ou até legal, tá certo? Sem entrar numa crítica em profundidade. Eu acho que assim, que a incompatibilidade entre a cultura moderna e o cristianismo, ela é total. Um dos dois vai ter que morrer, tá certo? O cristianismo não dá sinais de estar morrendo, ao contrário, não é isso? Quando uma igreja cristã cai, a outra levanta, não é isso? Então, por exemplo, você vê um número imenso de conversões que está havendo no mundo islâmico, na China, etc, etc. Tem um livro, Cristo em Pequim, dê uma olhada lá para você ver que o negócio está expandindo para caramba. Não é o Islã que está expandindo, não, é o cristianismo que está expandindo. E a cultura moderna, ela está em crise atrás de crise. Então, nós já sabemos quem vai ganhar a briga ao longo do tempo. Mas, esta briga está apenas na questão do número de adeptos. É isso. E a crítica em profundidade que o cristianismo teria que fazer da cultura moderna não foi feita. Eu não conheço no mundo cristão nenhuma crítica em profundidade como a que foi feita pelo René Guénon e Fritz Aufschon. Não conheço mesmo. Eles foram mais fundos do que qualquer autor cristão, embora utilizando de elementos que na sua origem são inteiramente cristãos, né? Ou quando se baseia numa bibliografia, numa fonte islâmica, essa fonte islâmica, por sua vez, bebeu no cristianismo, ou diretamente no cristianismo, ou bebeu nas fontes antigas da cosmovisão cristã, nos autores greco-romanos. Então, se você pensar bem, vamos dizer, qual é a contribuição islâmica a isso aí? Ela é praticamente nada, né? Ela consiste de adaptações, de arranjos, etc., de um material que já vinha da própria antiguidade, tá certo? E que adquire no mundo islâmico figuras bem parecidas com a da cultura europeia da Idade Média. Com a diferença de que a cultura europeia da Idade Média, que dava um grande relevo às artes figurativas, alcançou, vamos dizer, um nível de representação estética que no mundo islâmico é impossível, porque as artes figurativas são, no fim das contas, praticamente proibidas, né? Então, os islâmicos tinham que se conformar com o simbolismo das letras, com o simbolismo das formas geométricas, etc. E não podiam fazer uma exploração tão profunda do simbolismo do mundo físico como faz, por exemplo, o Louis Charbonneau Lasserre no livro Le Bestiaire du Christ, né? Então, tudo isso, vamos dizer, é um legado cultural imenso e imensamente valioso que ainda está para ser reinterpretado e revalorizado, né? Recentemente surgiram algumas tentativas de restauração do geocentrismo com esse Robert Sungenis. E bom, isso pode ter alguma utilidade, mas você vê aqui a própria oposição de heliocentrismo e geocentrismo, ela já é uma característica moderna, porque as duas, na perspectiva medieval, as duas perspectivas estavam ligadas de uma maneira dialética, não harmonizadas, evidentemente, mas ligadas com uma tensão dialética talvez insolúvel, né? Quando eu penso nesse talvez insolúvel, eu li os livros do Robert Sungenis e li as críticas a ele, e
Quando eu leio um, eu digo, ele tem razão, eu leio o outro, eu digo, ele também tem razão. Então parece que os argumentos de parte a parte eles se equivalem. Não tem, esse problema não tem solução. Se isso não tem solução, então significa que estas duas possibilidades, como dizia o Dante, a visão direta da realidade e a sua visão inversa, são inseparáveis pelo simples fato de que nós estamos num ponto do universo e não observando desde fora e desde cima, tá certo? Como se fôssemos Deus. Também é curioso que na ascensão, na cosmologia medieval, os vários círculos planetários, várias esferas planetárias, elas apareciam côncavas enquanto você estava dentro delas, e convexas na hora que você saía. Você estava vendo assim, depois que você saía, você via assim. Então, você veja que até como essa cosmovisão nada tinha de uma representação gráfica simplória. É um negócio de uma complexidade imensa, onde os dados astronômicos apareciam intrinsecamente ligados, vamos dizer, à experiência cognitiva que está ali envolvida. Tá certo? Então, é claro que esse é um tema que eu não sei quantos de vocês vão se interessar por isso, mas eu gostaria que alguns, pelo menos, se dedicassem a esse estudo. Não digo que nós vamos revolucionar a concepção do cosmos, nem esse é o nosso objetivo, nós queremos apenas nos orientar melhor, ainda que a nossa percepção das coisas não adquira a validade pública. Não é para que importa a validade pública, o que interessa é você estar orientado, né? Você saber onde você está. A validade pública é apenas uma questão de persuasão e não de veracidade. Né? E além disso, quem está empenhado numa descoberta não pode estar ao mesmo tempo empenhado em validá-la retoricamente. Isso não dá para fazer. Né? Quando você tenta fazer, você cai em exageros, como caiu o próprio Galileu, que colocava o Sol não como centro do sistema solar, mas como centro do universo, o que é uma bobagem. Né? O que permitiu que, na época, ele fosse muito criticado e condenado por causa disso. Mas acontece que, no caso de Galileu era um retórico, era um homem que dava muita importância à persuasão. Ele descobriu uma coisinha assim, e daí escreveu um monte de coisa, reforçando aquilo com argumentos retóricos de toda espécie. Né? Mas, em geral, quem está procurando descobrir a verdade não tem tempo de ficar argumentando retoricamente com a massa, por assim dizer, ou com a opinião pública. Muito bem. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta. Não precisa testar? Tá bom, então podemos ir direto. Muito bem. Aqui o Luiz Alcides me pergunta: o livro do Lewis é um bom começo para o estudo da cosmologia, cosmografia, simbolismo? Sim, com esta ressalva de que ele faz abstração da veracidade desta imagem. Ele a trata apenas como, vamos dizer, uma visão no sentido estético da coisa. E ele estuda, sobretudo, as fontes antigas da cosmologia medieval, pegando texto por texto. O que os camaradas das universidades liam na Idade Média? Eles liam isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. E daí ele vai pegando de cada um desses textos os elementos que se impregnaram mais profundamente na mentalidade medieval. Mas eu não creio que isto baste. Eu acho que você teria que ler alguns outros livros, por exemplo, o livro do Jacques Le Goff sobre a Legenda Dourada. A Legenda Dourada é... Por favor, se estão ouvindo, avisa pelo chat. Cala a boca, burro. Cadê? Ei. Pronto. Cala a boca, burro. Então, o livro do Jacques Le Goff sobre a Legenda Dourada. A Legenda Dourada é uma coleção de vidas dos santos, mas que é essencial para a concepção do tempo na Idade Média.
os livros do Titus Burckhardt, sobretudo o livro dele sobre a alquimia, é absolutamente fundamental, e o livro do René Guénon, Os Símbolos da Ciência Sagrada. A bibliografia é muito grande, né? Mas acho que com esse aqui você já pode começar. Juliano Miller pergunta: lendo o livro do John Anthony West, A Serpente Celeste, percebe-se que os egípcios conheciam muito sobre os planetas, sobre a astrologia e o que hoje se chama de cosmologia, e do senso de imortalidade. Será que a cosmologia medieval absorveu esse conhecimento muito precariamente? Muito precariamente. Quase tudo o que se sabe da cosmologia egípcia foi descoberta do século XX, né? Sobretudo com Henri Frankfurt e o Schwaller de Luich. Então isso não é que não foi absorvido pela Idade Média, não foi absorvido até hoje pela civilização. E eu acho muito difícil de absorver porque é muita coisa, é uma concepção muito grandiosa, muito complexa, que em muitos aspectos ultrapassa o que nós entendemos da cosmologia hoje. Tá certo? Na Idade Média também tem elementos que não foram absorvidos de maneira nenhuma. Por exemplo, toda a obra cosmológica de Santa Hildegarda de Bingen. Em muitos aspectos ela vai adiante de Newton, Galileu, etc. E nada disso entrou no fluxo da cultura moderna. Agora no intervalo, estava conversando com o Alessandro, ele me lembrou o caso da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, em que ela, para aparecer para um índio, e como prova de que ela tinha aparecido, ela imprimiu na capa do índio a sua imagem, né? Esta imagem tem uma série de características incomuns. Em primeiro lugar, o manto é feito de um tipo de pano que geralmente ele se desfaz em um prazo de 15 a 30 anos, e esse aí está há 400 anos, não desfez até agora, né? E segundo, você não tinha, por baixo da pintura, você não tinha um esboço a lápis. Aquela pintura é impossível de fazer sem um esboço primeiro, né? E terceiro, o mais bonito de tudo, é que o manto de Nossa Senhora retrata as estrelas no céu, e esse retrato das estrelas está exatamente na posição que as estrelas estavam naquele momento da aparição, porém não vistos desde a Terra, mas vistos de algum ponto do céu, não é isso? Então isso aqui é outro elemento que a cosmologia moderna não tem como explicar, não tem nem o rudimento de conceito necessário para lidar com isso. Aliás, todo esse universo dos milagres foi necessário varrê-lo para baixo do tapete, porque para você poder manter esta visão cartesiana da dualidade de substâncias, né, é uma coisa tão forçada e tão absurda que você tem que realmente esconder continentes inteiros da realidade. Veja, tudo isto, um estudo dos milagres sob este ponto de vista que eu sugiro, que é o ponto de vista fenomenológico, baseado na pergunta do que é um milagre, afinal de contas, eu acho que nunca foi feito. Existem estudos científicos sobre milagres em particular, como esse do Dr. Ricardo Castagnon, esses todos feitos sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, que tem um documentário muito bom na internet. Procura Our Lady of Guadalupe Documentary e você vai achar. Mas a questão mesma do que é um milagre, eu não creio que foi explorada como se devia. Mas por quê? Porque ainda se raciocina dentro da perspectiva newtoniana de leis da natureza, que é um conceito que cientificamente não se sustenta mais. Hoje a gente sabe que não existem leis da natureza, existem algumas constantes estatísticas da natureza, mas são meramente constantes estatísticas que podem mudar amanhã ou depois. Então esse conceito mecanicista do universo como regido por leis eternas, isso já foi para as cucuias, mas é isso que ainda está impregnado no imaginário das pessoas. Você vê que a ciência, ela é um elemento importante na formação da cultura, mas ela não tem um efeito imediato. Quer dizer, o que hoje se descobre em ciência leva às vezes 100, 200 anos até entrar na cultura. É isso, aliás, este livro do Lewis, ele é importante por causa disso. Ele busca a documentação não nas obras científicas, mas nas obras literárias, né, que refletem o progresso da ciência de uma maneira
evidentemente atrasado, mas você vê que o escritor ainda às vezes se baseia em imagens de 200, 300 anos antes. É isso. O que é inteiramente normal mesmo, porque às vezes a cultura literária, a linguagem popular não tem meios de transmitir certas coisas que são compreendidas numa linguagem científica. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.